Tiago Marcelo pelo convite. E, como o Marcelo falou mais cedo, essa palestra vai tratar de um bastante popular recentemente, que é a federação. Então, eu escolhi esses dois temas, primeiro, a federação popular, como eu acabei de dizer, e também porque projetos hierárquicos é uma coisa que eu acho muito interessante e que é bem recente. Então, poucas pessoas devem conhecer ou usar projetos hierárquicos. Então, meu nome é Andrei, eu venho do Laboratório de Sistemas Civis, da Federal de Campina Grande. Universidade, um laboratório de pesquisa, nossos focos são computação na nuvem, computação distribuída em geral, pela necessária, smart cities, sistemas colaborativos, e somos aproximadamente 50 pessoas, 5 professores. O outro motivo que eu escolhi projetos hierárquicos e federação foi que, para os estilos, a universidade foi um dos maiores contribuidores para as linhas, e grande parte dessas linhas de crédito foram exatamente em cima de projetos hierárquicos e federação. Então, pode ser que eu não consiga responder todas as perguntas, mas eu tenho certeza que eu tenho algumas claras. Bom, então, o quisto. Né? O quisto, vocês já escutaram um pouco dele mais cedo, o quisto é um componente que trata de identidade dentro do sistema. Então, identidade significa que ele faz autenticação, você chegar lá com o usuário na senha, ele vai confirmar que aquilo é verdade, ele vai fazer autorização, depois que ele autenticar, ele vai dizer o que você pode fazer, o que tem direito para você. Ele também vai fazer gerência, ele vai dar informações sobre projetos do OpenStack, e ele também serve de diretório, porque é o system que vai dizer que outros serviços você pode acessar, onde estão esses outros serviços, certo? Em que URL. Então, através do system que você descobre os outros serviços. Então, o system ele lida com usuários, grupos, regras, domínios, projetos, e dessa forma ele é usado por todos os outros subprojetos que eu considero. Processamento de dados, armazenamento, fluxo, letra, e tudo mais. Okay? O FISH, na realidade, é uma implementação da API de identidade do OpenStack. Então, essa API está na versão 3, a versão 2 ainda é muito popular, e o importante de mencionar a versão da API é que se você quer usar projeto hierárquico ou federação, você precisa estar usando a versão 3. Então, a versão 2 ainda é muito popular em muitos componentes. Ok? Então, vale a pena prestar atenção nisso aí. Chegando em federação em sistemas computacionais normalmente se refere a pegar dois sistemas que são normalmente desconectados e fazê-los interagir de uma forma padronizada. Então, para a federação, normalmente você tem dois componentes principais, que são o provedor de serviço, que é quem vai fazer alguma coisa, e o provedor de identidade, que é quem autoriza, autentica os usuários. Okay? Então, eu vou falar desses dois nos próximos slides. E aqui eu coloquei alguns links de duas referências que vão ter todos os detalhes. Então, eu vou falar por cima como essas coisas funcionam, para que a gente entenda o suficiente para acreditar que isso funciona. E os detalhes vocês podem pegar aí no blog do Rodrigo, por exemplo. Então, por que você vai querer usar a federação? Você vai querer usar a federação, primeiro porque você pode querer desenvolver um nuvem muito grande, e aí uma forma de desenvolver um nuvem muito grande é você construir um system que é escalável. Então, se você tem um nuvem muito grande, todos os serviços usam system, seu system vai precisar ser escalável. Você pode fazer isso de diversas formas, por exemplo, colocando ele em vários nós, como o André falou agora há pouco, colocando ele dentro do system. Mas outra abordagem também seria você ter nuvens que você construiu de forma independente e depois você conecta essas nuvens em federação. Tá?
construir de forma independente tem suas vantagens, porque não vai ter nenhuma dependência de um nível que possa afetar a outra nível. Outros dois bons motivos são você aproveitar um provedor de identidade que você já tem na sua organização, e aí as pessoas vão acessar o seu OpenStack usando o provedor de identidade que você já tem, essa é uma boa vantagem, ou porque você tem uma nuvem, seu colega tem outra nuvem, nem você sempre utiliza todos os seus recursos, nem ele. Então, você quer abrir um espaço para que ele possa acessar os recursos e você acessar os recursos dele. Okay? Então, agora, falando um pouco mais de detalhes, eu dividi aqui a explicação de federação em três partes. As duas extremidades, que são o provedor de serviço e o provedor de identidade, e a parte de meio, que é quem faz o mapeamento de números. Okay? Então, começando pelo provedor de serviço, que é quem realmente vai lidar armazenamento, as instâncias do processamento de dados, manila, o serviço que vocês estão interessados. O Keyframe vai ser o seu provedor de identidade, que a gente está falando de OpenStack. E o Keyframe, sendo um provedor de identidade, o que acontece é que ele vai receber informações que foram passadas por um provedor de serviço. O Keyframe vai ser um provedor de serviço, ele vai consumir informações que foram passadas por um provedor de identidade. Então, o que você precisa fazer é configurar o seu Keyframe para que ele aceite declarações, como pelo protocolo de federação de identidade, que foram passadas pelo provedor de identidade. Então, você vai cadastrar provedores de identidade que você confia, você vai configurar o seu Keyframe para saber interpretar uma declaração dessas, e isso você faz simplesmente colocando o Keyframe dentro do Apache, que hoje em dia é o default, e colocando um módulo que dá suporte e implementa toda essa funcionalidade do SAML, que pode ser o módulo X, por exemplo. Eu tenho também um módulo Melo, que faz interpretar SAML. Então, uma vez que você colocou esse módulo no seu Apache, o módulo vai cuidar, vai pegar essa autenticação, essa declaração de SAML que veio do provedor de identidade, e vai interpretar e vai passar para o Keyframe, como o provedor de serviço, somente os atributos que são relevantes. Então, agora chegou um cara com a declaração dessa SAML, passou pelo meu Apache e chegou no meu Keyframe. O que é que ele pode fazer? Então, primeiro, para que ele possa acessar o seu Keyframe no provedor de serviço, você precisa confiar no provedor de identidade onde ele veio. Então, isso é uma configuração que você faz isso. Depois disso, você pode querer restringir exatamente o que aquele convidado pode fazer. Uma das formas de fazer isso é você criar usuários, projetos, grupos locais, atribuir papéis a esses usuários, a esses grupos, que são específicos para os convidados, e então você vai dizer, ó, quando chegar um convidado, se ele vier daquele local, eu quero que você mapeie esse convidado que veio daquela outra cloud nesse usuário local aqui. Porque quando ele for mapeado aqui, ele vai cair nesse projeto e ele só vai ter acesso a recursos que são do mesmo projeto. Não vai mexer nos meus outros usuários com os meus outros usuários locais. Okay? Então, nesse momento, a gente já tem um certo controle sobre o que é que o usuário vai fazer no seu cloud local. A outra parte, o outro extremo, é o extremo de provedor de identidade. Então, uma novidade que OpenStack em relação à federação é que o Keyframe também pode ser um provedor de identidade. Isso significa que o OpenStack pode ser também um provedor de identidade. Então, para que o seu OpenStack seja um provedor de identidade, você precisa fazer configurar o Keyframe para conseguir emitir exatamente aquelas declarações que eu falei agora há pouco. E não é grande coisa. Você só precisa configurar, por exemplo, configurar o protocolo, você precisa dizer para que o provedor de serviço o Keyframe vai emitir declarações. E depois que você faz isso, o que acontece é que o usuário que tem acesso à sua nuvem, ele pode pedir uma declaração dessas do seu Keyframe. Então, ele pede uma declaração SAML e aí ele leva essa declaração SAML para outra nuvem para conseguir o acesso.
Ok? Quando ele chega na outra nuvem com essa declaração SAML, ele vai, então, trocar essa declaração por um token daquela outra nuvem. E uma vez que ele tem um token da outra nuvem, ele tem acesso aos recursos na outra nuvem. Que recursos exatamente? Então, como eu falei, existe mapeamento. A forma geral de fazer mapeamento é colocar um pedaço da regra que se refere às informações locais, as informações de uma nuvem que vai receber, e ao outro pedaço da regra que refere às informações remotas, as informações de convidados que haviam acessar por isso. Então, dessa forma geral, uma regra simples poderia ser, olha, quando chegar um usuário de uma nuvem remota com declaração SAML, você vai verificar se o campo user é um desses dois. Eu coloquei user e admin. Se for um desses dois, eu quero que esse usuário aí seja mapeado na minha nuvem como sendo federated user, que vai pertencer ao grupo 1. Você podia ter feito nas descrições, por exemplo, você podia dizer, essa regra só vale se o provedor de identidade for tal provedor de identidade, ou seja, a outra nuvem que você confia mais do que aquela terceira. Ou você poderia separar várias regras para diferentes usuários. Você podia dizer, se for user 1 ou admin, eu quero que ele seja mapeado para federated admin user, mas se for user 2 ou user 3, eu quero que ele seja mapeado para regular user. Okay? E, na realidade, nesse mapeamento, você pode até usar informações que vêm nessa declaração para ter um nome de usuário local que vai fazer mais sentido quando você quiser fazer uma auditoria do que está acontecendo. Por exemplo, se você tem incluir um nome de usuário local e um nome de usuário remoto, você poderia usar campos que vêm na declaração. Aqui, por exemplo, eu tenho o primeiro nome, o último nome, o e-mail do grupo, e eu uso isso para construir um nome local e para preencher o campo e-mail local, também para decidir para que grupo ele vai. Esses parâmetros aqui, 0, 1, 2, 3, são os parâmetros na ordem que foram especificados aqui na parte remota da minha rede. Okay? Então, esse mapeamento ele é bem sofisticado. Você pode até ter expressões regulares. Então, você pode ter uma regra que diz, dependendo do e-mail de cara, dependendo do certo campo que vem na declaração, eu quero que ele seja mapeado nesse projeto ou nesse outro projeto, eu quero que ele seja mapeado nesse domínio, nesse outro domínio, e, de acordo com esse mapeamento, você vai ver exatamente que tipo de serviço ele vai ter acesso. Por exemplo, para o usuário que veio daquela nuvem, eu posso dizer que tem acesso a todos os serviços, incluindo o Saara, incluindo o Manila, incluindo o Magno. Para aquele cara que vem da outra nuvem, eu só quero que ele tenha acesso ao compute, porque assim ele só vai ter acesso às instâncias efêmeras, ele não vai usar o meu armazenamento. Ok? Então, isso é a parte que deveria mostrar um pouco de como a federação funciona. Agora, como é que a federação aparece para o usuário? Porque depois que ela está configurada, que importa a experiência do usuário. Né? Então, um dia, isso vai ser assim. Você vai chegar no seu Horizon e vai escolher que você, por exemplo, quer usar um provedor de identidade qualquer. Um provedor de identidade qualquer não está cadastrado naquela nuvem. Por exemplo, você poderia usar o Google. E aí, você seria, uma vez que você selecionou o Google como provedor de identidade, você seria redirecionado para o Google, você foi lá para a tela do Google, está com clique lá, e seria redirecionado de volta para o Horizon já autentificado. Então, eu coloquei aqui um pouco mais de zoom, você chega no seu Horizon e você escolhe qual é o provedor de identidade que você vai usar. Se você escolheu a autenticação normal do phishing, você vai receber a tela do usuário sem. Se você escolheu
em outro, por exemplo, OpenID Connect, nesses visuais aqui que foram doados por Steve Nascimento, que é um histórico do Tiffany. Eles já estão a apresentação do Luciano. Eu coloquei aqui, vocês depois quiserem ver o vídeo. Se você escolheu, por exemplo, o OpenID Connect, você vem aqui para essa janela, então você conecta, redirecionado para o Google, e você também, sei lá, qualquer outro provedor de identidade, seja um público ou seja um privado da sua própria organização, você vai lá, autentica e cai de volta no OpenStack, no seu Horizon, já devidamente autenticado e com suas autorizações incluídas na sua sessão. Certo? Esse primeiro caso foi o caso em que você está usando um outro provedor de identidade, que não é um OpenStack. Se você estiver usando aquele caso onde você tem dois OpenStack, e um vai ser provedor de serviço do outro, e o outro vai ser provedor de serviço do primeiro, uma forma de usar isso aí seria que você está lá logado no seu OpenStack local e você vai lá na parte de regiões e você escolhe que você quer agora conectar a outra região. Na realidade, não é uma região. Na realidade, é outra nuvem que foi previamente federada com a sua nuvem. Então, você escolhe né, a nova nuvem nessa caixa de região e você cai, por exemplo, no Horizon dessa segunda nível. Ótimo. Eu espero que isso aconteça bem rápido. Tem gente trabalhando no vídeo hoje. Mas, por enquanto, o que você pode fazer é, você pode construir aplicativos que isolem o usuário desse processo de troca de tokens, que precisa, você está autenticado no nuvem, você precisa conseguir uma declaração que depois você vai trocar por um token na outra nuvem. Quando você tiver com um token da outra nuvem, você vai usar da outra nuvem. Okay? E você pode fazer scripts ou aplicações que abstraem esse processo, que deixam isso transparente para o seu usuário. Okay? Nesse blog aí, vocês têm detalhes não só de como configurar a federação, mas também de como construir esses scripts que podem abstrair toda essa troca de todos. Então, o segundo tópico da tarefa, da apresentação, não é tão relacionado com a federação, mas também é bastante relacionado com o FISC. E a ideia de que organizar recursos e projetos é muito mais intuitivo se você faz isso hierarquicamente. Então, eu falo aqui de hierarquia multi-tenancy. Hierarquia multi-tenancy simplesmente é a ideia de que você tem multi-tenancy, é a ideia de que você tem vários projetos, vários usuários que estão compartilhando uma infraestrutura e que tem um isolamento adequado entre eles. E quando eu digo hierárquico, significa que você pode organizar essa divisão de recursos de forma hierárquica. Isso significa tanto que você pode ter projetos que depois vão gerar subprojetos e subprojetos, como também que você vai conseguir definir de forma hierárquica que um certo projeto tem uma certa cota, a partir dali ele gerencia aquela cota, e se ele quiser gerar outros subprojetos, ele vai ter que consumir a cota dele, não nada projeto. Okay? Isso também, esse conceito de hierarquia multi também afeta como é que você garante acesso, né? Você dá o controle, você gerencia o controle de acesso aos projetos. Porque se você não tem esse gerenciamento hierárquico, o que acontece é que se você tiver muitos projetos, você tem que pegar esse usuário aqui que tem um certo nível de importância e sair atribuindo papel a ele em todos os projetos. E aí depois, quando você quiser tirar o papel dele, você tem que voltar e sair retirando ele de todos os projetos. Isso é trabalho. Outra coisa, se você tem muitos projetos, suas instâncias, seus recursos
dizer, de repente você vai pegar, pensando, não foi mesmo que eu queria ter instância. Se você faz outra coisa, e você tem poucos projetos, o que acontece é que cada um dos projetos vai ter potencialmente muitos recursos mesmo. Então, isso faz com que, por exemplo, os seus usuários, os seus projetos, tenham dezenas de páginas de instâncias. E para quem tem números em privado, são pesadelos. Isso significa que o cara vai esquecer que essas instâncias, que elas aparecem lá na sexta página, elas vão estar lá para sempre, sem serem utilizadas. Então, você nem quer ter projetos, nem quer ter muitos projetos, nem quer ter poucos projetos. E a hierarquia ajuda você a organizar isso. Você tem mais liberdade para agrupar os recursos. A grande vantagem de usar essa hierarquia é o que é que você precisa configurar. Bom, não precisa configurar nada, isso faz parte do item 2 do filme. Okay? Agora, cotas é outra coisa para fazer um dia trabalhar no outro final de semana e vamos ser otimistas que vão estar disponíveis no vídeo. Eu coloquei aqui algumas figuras tiradas também de um blog que fala de detalhes sobre projeto geral, que é o blog de Raul, e ele passa uma ideia rápida de como seria essa organização. Bom, quando você não tem projeto geral, você tem todos os projetos de uma organização dentro do mesmo domínio e na hora que você tem um projeto geral, você consegue colocar subdivisões de cada projeto. E a grande vantagem disso aí também é que você pode, de repente, atribuir papéis em níveis mais altos e fazer com que esses papéis sejam herdados em níveis inferiores da sua hierarquia. Então, se você marcar aqui como Joe, como sendo admin de marketing, você poderia também marcá-lo como sendo, marcar esse papel de admin como sendo um papel herdável, e aí essa característica de admin, esse papel de admin seria herdado pelos projetos filhos. Ou você poderia colocar aqui outro usuário como tendo apenas um papel local, ou seja, esse cara tem um papel nesse projeto aqui, mas não tem um papel nesses outros projetos aqui. Okay? Então, isso aí é o que se chama de inherited roles, né? Um papel que são herdados em hierarquia. Bom, como é que você usa isso? Com toda novidade, ainda não está no interface. Né? Também tem uma terceira que você apareceu. Mas esse, pelo menos, já está nos clientes do OpenStack. E aqui, nesse exemplo, eu fiz o seguinte. Eu criei um novo domínio. Você pode ver que aqui eu tenho um nome de domínio e aqui o identificador de domínio. Depois eu criei um projeto chamado Marketing, dentro desse domínio, esse identificador aqui. Esse aqui é o projeto. Depois eu criei dois projetos filhos. Em cada projeto filho, eu criei aqui com o OpenStack Client, eu passei o nome do domínio, e eu já passei a informação de quem é o pai desse projeto. Então, para criar esse projeto aqui, você usaria essa linha todinha aqui, e no último parâmetro, que seria o nome do projeto, você passaria o nome do projeto. O resultado seria esse aqui. Eu criei um projeto chamado National, ele tem esse identificador, ele tem esse pai, que é o pai que eu criei aqui, certo? Esse projeto aqui. E depois eu criei um irmão para ele, que foi o International, que tem o mesmo pai, está no mesmo domínio e tem um identificador diferente. Ok? Então, agora eu tenho essa hierarquia com três projetos, temos um pai e dois filhos. Para usar todos os recursos, você poderia, então, já começar a organizar seus recursos aí nesses três projetos. Uma coisa interessante é que, embora você não consiga ver essa árvore dentro do Horizon, você pode usar o Horizon do jeito que ele é hoje para gerenciar os recursos em cada um deles. A diferença é que quando você listar os projetos lá no Horizon
ou seja na aba de projeto, seja naquela caixa de combinação da tela, eles vão aparecer lá, todos os projetos que você tem acesso vão aparecer lá na lista plana. Certo? Mas você consegue ver todos. Você cria eles dentro de bibliografia, mas eles não aparecem plano. Então, isso é uma questão de interface. Isso não quebra nada. Você usar projeto Oracle não vai quebrar o seu rolagem. Se você quiser atribuir papéis que são herdados dentro da hierarquia, aí a coisa fica um pouco mais interessante. Nesse caso aqui, eu coloquei um usuário novo, né, e para dizer que esse usuário vai ter um papel, um certo projeto, um papel que é herdado, aí você vai precisar, aí também não está, esse não está no OpenStack, você vai precisar chamar direto a API. Certo? É fácil, não é bonito, mas é fácil, e também fácil de automatizar. Né? Dor de cabeça. Então, aquele usuário criado aí nesse slide, ele passaria a ter um papel de projeção e um papel que é herdado por projeto. Novamente, aí você não consegue fazer na interface gráfica, no Horizon, mas uma vez feito um comando, esse cara pode usar a interface gráfica para gerenciar os projetos físicos. Então, funciona. Você configura fora e isso funciona bem. E espero que em alguns meses a gente consiga ter tudo em tempo. O que vem a seguir nessa área de projetos gerais? Bom, cotas, né? São coisas importantes. Hoje em dia você tem as cotas individuais, então eu tenho um pai, um filho, e eu preciso setar a cota do pai e a cota do filho, elas são independentes, o filho não funciona integrado com a cota do pai. E o mais intuitivo seria que eu delegue a gerência de cotas ao filho, porque se o filho quiser ter filho dele mesmo, ele deveria consumir a cota do filho, não a cota da mesma. Não todos. Isso é uma coisa que a gente também está trabalhando no pensamento. E outra feature bem interessante é a chamada reseller. Reseller vem de revenda. E a ideia é que você, se eu crio um projeto filho, não só esse projeto filho pode gerenciar os recursos dele e a conta dele, independente da minha, como eu posso dizer que esse projeto filho agora ele tem uma característica de domínio. Ou seja, ele pode ter os próprios usuários. Ele pode, inclusive, ter o próprio LDAP associado somente para ele. Que é o que a gente chama de domínio específico backend. Você tem um backend de autenticação específico para aquele domínio. Então, eu vou pegar uma funcionalidade que antes era específica de domínio e vou colocar essa funcionalidade agora também no projeto. Okay? Isso é um negócio bem interessante. Bom, eu imagino que meu tempo está aqui. Concluindo aqui. Um desses pontos interessou a você, é possível que alguma dessas palestras também interessem. As duas primeiras são sobre o projeto Oracle, a terceira é sobre federação, a quarta é sobre controle de acesso, esse mecanismo que eu falei agora. Uma grande diferença do controle de acesso que a gente espera ter no para o controle de acesso que a gente tem possível é que o controle em si é relativamente estático, e quando você muda os papéis, quando você muda o que cada papel pode fazer, você faz isso na arquivo de configuração e você precisa iniciar o serviço. O jeito que isso deveria funcionar e que provavelmente vai funcionar na vida é que você consiga trocar as políticas que definem o que cada papel pode fazer via API. Então, você pode fazer isso via API, você não precisa mais iniciar o serviço. Isso é o que a gente chama de Dynamic Force. Tem uma palestra sobre isso também. A quinta palestra é sobre o uso do SAR, que é um componente de processamento de dados OpenStack, que faz equivalente ao Elastic Native na Amazon
discutido no todo. E nessa frente aí, o que a gente fez foi um plugin para o Storm, que é o Apache Storm, uma ferramenta de processamento de dados e de fluxo de dados, processamento de dados em tempo real. Tem sido bem usado para fazer real-time data analytics, por exemplo. E a última é sobre o Ironic, que é o componente de bare metal existente. E aí, nisso aí, o que a gente fez foi a integração de Ironic com uma plataforma de gerência de infraestrutura computacional. Então, é uma plataforma onde você vê o seu inventário de hardware e você pode, por exemplo, mudar o firmware de todas as máquinas, de conjunto de máquinas, ou definir propriedades da BIOS que você pode ser aplicada para um conjunto todo. Especialmente se você tem um custo programa. Se os temas todos, isso aqui interessa com vocês mais do que simplesmente esperar apresentar a função, vocês podem participar, colaborando também com o código. Basta entrar em contato e eu coloquei as duas pessoas que são as principais responsáveis pelos temas que eu falei hoje. Uma possibilidade também, que não deveria ser descartada, é trabalhar com a gente na equipe Negrão. O Negrão é mais legal. Fica tudo desse jeito. Bom, então, para encerrar, um agradecimento que eu listei aqui a equipe que trabalha diretamente com o System, especialmente eu destaquei os que trabalham com temas dessa palestra. Por exemplo, Erickson trabalha com fotos, que está implementando a hierarquia de fotos. Yuri Rodrigues trabalha com federação. Aildo trabalha com projeto geral. Henrique também trabalha com projeto geral, destacado. E Paulo é o User Experience Guy, é o cara que tenta fazer as funcionalidades chegarem ao Horizon. Ele é o cara da vez agora, né? E também agradecer grande parte do trabalho feito nessa apresentação, de colaboração com a HP, e essas são as pessoas que estão envolvidas com isso. Então, obrigado a todo mundo e estou aberto a perguntas. Deveria ter um microfone ali. Enquanto isso, uma pergunta rápida. Pensando que isso é um projeto estratégico, né? De proteção. Autorizando e controlando, permitindo ou não todas as coisas do usuário. Você acha que poderia comentar tanto, né? Você falar o desenvolvimento da consultoria disso, dessa representação do usuário, das ações que foram realizadas, quando foram realizadas. Você deve falar um pouquinho disso. Eu nunca foquei bastante nisso. A única coisa que a gente fez nessa direção é que, por exemplo, quando você tinha federação, anteriormente você colocava um usuário que vinha remotamente sempre um usuário on-premise. Isso dificulta você fazer a auditoria, né? O funcionário difícil de acompanhar. E na hora que você consegue fazer esse mapeamento com usuários existentes, você tem como acompanhar mais facilmente isso aí, né? Isso que você fala sobre como otimizar, como trabalhar com auditoria. Eu queria também saber se foi discutido isso ou não. Em algum momento vai ser, sei lá, aumentando o volume e tal, e começa a acontecer coisas assim. A pergunta é assim, quando tu falou naquela sequência, até mostra criação de projeto, pai e criação de filho. Tu mostra uma estrutura que me lembra, assim, beleza,
o número de banco de dados, um deles o MySQL. E a pergunta que eu estou querendo fazer, essa extensão que é de SQL, assim, de estrutura de banco de dados, ou... Não, isso aqui é o resultado. Isso mesmo, aí. Isso aqui é o resultado da linha de comando. Se você executar esse comando aqui, o Open Client, ele vai devolver a saída e ele organiza essa saída numa tabela também para ficar mais. Assim, eu achei curioso, entende? E é extremamente prático, entende? Claro, tem uns que não gostam de linha de comando, mas ele mostra bem claramente como que assim, a posição da estrutura, assim, tabela bem simples. Né? Não significa que existe essa tabela aqui. Esses dados aqui vão estar na linha de uma tabela lá no MySQL, no lugar para poder como você está armazenando os dados, mas não vai ser exatamente isso. Isso é só visual. É uma amostra. Só para melhorar o user experience. Sim. Obrigado. Então, tá. Queria só agradecer, né, o Andrei e todo o time, né, de desenvolvedores. Eu acho que faz um trabalho bem super importante, né, para o projeto Penspec. A viagem também é longa, né, para a gente falar tão pouco tempo. Né? Muito obrigado.